Seja bem-vindo ao canal Curiosidades e Mistérios. Mas antes, não deixe de se inscrever e curtir o nosso canal, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. O nosso tema de hoje, falaremos de um dos mais conhecidos criminosos da história, Jack, o Estripador. Certamente você já ouviu falar alguma vez nesse criminoso, seja em filmes ou até por livros. Jack, o Estripador, foi um assassino em série no final do século XIX que matava mulheres. O nome do assassino jamais foi conhecido. Jack foi uma espécie de apelido colocado pela polícia na época para designá-lo, e Estripador seria a maneira de como ele cometia os seus crimes. Esse assassino em série era um psicopata que escolhia suas vítimas, todas elas sendo mulheres prostitutas que viviam em East End, bairros pobres à beira do rio Thames, em Londres, que possuía uma grande concentração de imigrantes irlandeses e judeus na época. Ele cometeu 11 assassinatos ao todo. Pelo menos foi o que as autoridades inglesas identificaram na época. Desses 11 assassinatos, 5 estavam conectados por possuírem bastantes semelhanças e terem sido cometidos entre os dias 31 de agosto e 9 de setembro de 1888, e que por isso foram chamados de canônicos. Os outros 6 ocorreriam mais tarde de forma intercalada, e embora com algumas características de divergência dos canônicos, ainda assim possuíam certas semelhanças e ficariam também com a autoria de Jack, com o último desses assassinatos ocorrendo em 1891. Jack era metódico e costumava atacar suas vítimas, mulheres prostitutas, nos finais de semana. Geralmente as vítimas estavam sozinhas e o assassino deveria se aproximar de início se passando por um cliente. Ele as abordava e em seguida as levava para um local ermo e as matava com um corte letal de um instrumento afiado na garganta, o que as levava a óbito subitamente. Em seguida, ele abria o ventre das vítimas com um corte cirúrgico, retirava alguns órgãos como rins, útero e coração. Algumas vítimas tinham os rostos e as genitálias retalhadas. Jack era cauteloso e não deixava coisa alguma que pudesse identificá-lo na cena de um crime. Apenas um avental foi encontrado em um dos crimes cometidos. Esse avental, obviamente, poderia ser a peça-chave para identificá-lo, pois provavelmente estariam suas digitais nele, mas na época não existia ainda o uso das digitais como instrumento para desvendar crimes. Os assassinatos na época se tornaram bastante conhecidos não só em Londres, como também no mundo inteiro. E isso atraiu a imprensa na época para esses crimes. Nisso, muitas especulações surgiram, entre as quais a de que Jack seria um estrangeiro na região vindo com a grande leva de imigrantes irlandeses e judeus que chegara à região de East End. Outra seria de que ele seria um londrino local xenófobo a essas imigrações. Porém, a mais plausível que os investigadores na época chegaram à conclusão era de que Jack seria um médico ou alguém com conhecimentos nessa área, dado o conhecimento anatômico quando ele trucidava suas vítimas, e que isso seria feito com o uso de instrumentos cirúrgicos. 3 cartas na época foram enviadas à imprensa local, mas 2 foram forjadas pela própria imprensa a mérito de criar apenas publicidade. Apenas uma foi dada como verdadeira. Esta foi enviada pelo suposto assassino em 27 de setembro de 1888 ao jornal Central News Agency. Nela havia a escrita do criminoso acompanhada pela metade de um rim, onde a outra metade afirmava ele ter comido. O jornal repassou a carta e os restos do órgão para a Scotland Yard, que estava com as investigações na época. A polícia na época ouviu cerca de 2.000 testemunhas
investigou 300 suspeitos e interrogou 80 deles, mas não conseguiu chegar ao verdadeiro assassino. Apenas 2 testemunhas afirmaram ter visto o assassino de fato, onde eles afirmaram que ele teria cerca de 1,60 m de altura, tinha bigodes e usava uma capa e um chapéu de stalk. As investigações terminaram em 1891 com o último assassinato de uma prostituta, e o caso foi encerrado pela Scotland Yard sem jamais encontrar Jack. Até hoje, esse assassino de mulheres atrai a atenção de muita gente, justamente pelo fato dos crimes nunca terem sido elucidados e fazendo inúmeras especulações de quem seria o autor dos assassinatos. Até o cinema e vários autores de livros se arriscam em suas teorias. E você, o que acha dessa história e desses assassinatos do século XIX? Comentem a respeito sobre isso. E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, então não deixe de curtir e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!